A gente aqui da Talento quer agradecer vocês. É a nossa primeira Masterclass fechada, é o nosso primeiro evento fechado. Por quê? Porque ao longo de toda essa nossa história, curta história, mas intensa, muitos sêniors, muitos de vocês, e nós internamente também, sentimos algumas necessidades. Então, nos pilares dos sêniors, a gente construiu a trilha do reconhecimento. O Lourenço está aqui como um parceiro que quer trilhar essa caminhada conosco, junto com a Talento. Então, ele hoje vai apresentar essa Masterclass, que a gente teve alguns embates, né, Lourenço? A gente teve alguns embates, mas foram muito interessantes e ricos, porque a gente queria trazer o que fosse de melhor para startar na cabeça de vocês, o que ele tanto quer falar, o que a gente está tentando construir com ele e com o outro, né? Então, a ideia, depois dessa Masterclass, é vocês receberem o material que ele vai mandar. A gente vai mandar um questionário, porque a gente gosta e a gente gostaria que vocês, de fato, nos respondessem, porque, em cima do que vocês responderem para a gente na Talento e para o próprio Lourenço, é muito importante, porque a gente vai começar a moldar essa trilha do reconhecimento para que aquele que queira e se sinta tocado com determinado assunto, isso vai estar no site da Talento Sênior como um material de estudo. São aulas, são masterclasses, são workshops, tudo isso vai se tornar um material para a gente enriquecer a nossa trilha com vocês. Então, hoje o Lourenço é o nosso primeiro. Tenham paciência com ele e conosco, porque quem é primeiro é sempre, né, o que sai mais chamuscado. Então, assim, a gente está aqui para ficar chamuscado com ele. Então, quero agradecer muitíssimo em nome da Talento Sênior. A Cris Sabag está aqui, é sócia da Juliana. Então, a equipe Talento Sênior está aqui, eu, Márcia e o Armando. A gente vai estar o tempo todo com vocês. Mas a ideia é que a gente saia mais informado e que vocês nos deem um retorno dessa Masterclass e que o Lourenço consiga encantar a todos nós nessa noite de segunda-feira, às 19 horas, 1h da manhã em Israel, 2h da manhã em Dubai. Vamos, senão o povo não dorme, porque a gente vai dormir, eles vão ficar acordados. Lourenço, a noite é sua. Obrigada. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite de participar, porque eu também sou, né, Talento Sênior. Enfim, eu acho que é a gente falando para a gente mesmo. Então faz mais sentido até, porque ainda que eu tenha uma bagagem nessa área digital, essa questão do propósito e de toda a mudança, né, que a revolução digital trouxe, impactou todo mundo. Né? Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver a minha tela? Entrou. Agora entrou. Apareceu, então. Então, eu vou ficar aqui fazendo um Alt Tab aqui, porque eu só estou com uma tela e eu não consigo ver vocês quando eu estou apresentando, e quando eu vejo vocês, a apresentação não roda. Mas, enfim, meu nome é Lourenço. Hoje eu estou em Israel, né, eu tenho um negócio virtual chamado Espaço Mindset Digital, e que veio, né, desde da minha chegada aqui em Israel em 2019, que eu criei o Espaço Mindset Digital, ele vem tomando forma, né, em função do meu propósito, e a principal, né, o nosso core business hoje e o meu principal propósito é ajudar na gestão de mudança para a aceleração digital. Eu tenho uma experiência muito grande também nessa parte de plataformas digitais, desenvolvimento. O meu mestrado foi em cima de ecossistemas digitais de cocriação. Essa parte de aprendizagem também, né, eu já fui diretor de escola corporativa, essa parte de teamwork, né, eu trabalhei com muitas e muitas equipes em projetos digitais, né, e de inovação durante muitos anos,
né? E desde 2019, então, eu fiz o que a gente chama de Aliá, que foi a migração e imigração aqui para Israel. Eu queria começar, né, antes de contar mais história, definindo, né, o que eu chamo de aceleração digital. De uma forma simples e visual, a aceleração digital é essa linha tracejada nesse gráfico. Um gráfico que tem a taxa de mudança pelo tempo, e você vê que a tecnologia, e em relação à capacidade de adaptação humana né, em relação à tecnologia, ela tem uma curva que a tecnologia ela fica aqui, né, no meio de pesquisa, aqui embaixo, né, experimentando. Quando ela vem ao mercado e é lançada, a rapidez com que ela muda, né, o mercado e muda as coisas é muito grande, enquanto a gente não tem essa facilidade de adaptação. Então, a aceleração digital é como eu traço essa linha para que eu possa alcançar a tecnologia, no nosso caso aqui, tecnologias digitais, que nos interessem, e por isso que a aceleração digital, quando eu falo comece pelo propósito, que a gente não vai conseguir alcançar todas as tecnologias, mas a gente pode sim planejar uma gestão de mudança para traçar essa linha e ficar up to date com as tecnologias que realmente fazem sentido para a nossa vida, para o nosso trabalho. Na prática, quando a gente fala de aceleração digital, a gente está se referindo, então, à capacidade da gente implementar hoje, rapidamente, por conta exatamente, né, dessa curva de mudanças que a tecnologia traz e leva, né, todo o mercado e todo o trabalho social, quer dizer, tudo isso, a gente precisa implementar rapidamente, né, novas soluções digitais e adotar essas tecnologias emergentes com o objetivo de otimizar processos e aumentar a produtividade, né, e disruptar, né, processos também, projetos, enfim. Isso aqui, então, esse é o ponto, né, que a gente começa a entender a aceleração digital. Só que, quando a gente vai para o dia a dia do trabalho, o que acontece é o seguinte, realmente está tudo muito acelerado, mas que caminho que eu tomo nessa loucura toda digital, né? Quantos e quantos aplicativos hoje eu tenho no meu celular, quantos e quantos aplicativos novos chegam, né, de notícias pelas redes sociais, enfim, qual que é o grande ponto dessa questão da aceleração digital? É que a velocidade das mudanças está muito rápida. Inovação e mudança sempre teve, né? Então, a gente que 45 mais, o século XX, né, a gente viu quando criança, e até na geração dos nossos pais, na própria nossa geração, quando começamos, né, na vida profissional, existiam-se mudanças, existiam inovações, mas a rapidez com que elas afetavam, né, o nosso dia a dia era muito diferente do que é hoje. E o que acontece é que essa rapidez da emergência de muitas tecnologias e elas se interconectando, trouxe para a gente essa complexidade que não havia antes. Antes a gente tinha um mundo muito mais simples, a gente tinha um caminho muito mais linear, a gente estudava, fazia uma universidade, muitas vezes nem precisava fazer um mestrado ou doutorado, já ia para uma empresa. Muitas pessoas, meu pai mesmo, né, foi funcionário do Banco do Brasil a vida toda. Então, era muito diferente a velocidade de mudança da nossa época. Quando a gente olha para o cenário atual, né, de futuros cenários, né, de aceleradores de inovação, né, e da fundação tecnológica e científica, né, para gerar isso tudo aqui, quer dizer, quem consegue apenas definir 1/10 do que está aqui escrito nessa tela, a gente já tem que dar os parabéns. Só a definição, não estou falando nem a gente imergir no que se trata de fato, né, os problemas que estão envolvidos nisso e as soluções possíveis para cada um desses futuros cenários emergentes. O que acontece aqui hoje por que essa velocidade tão grande das mudanças? Porque a gente hoje tem o que na área de tecnológica a gente chama de terceira plataforma de TI.
Com a chegada da internet, né, 20 e poucos anos atrás, a gente passou a conectar o mundo todo. Né? Depois vieram as redes sociais, de forma que a gente conecta com qualquer pessoa com uma facilidade incrível. Depois veio, né, a evolução do mobile, que a gente já não estava preso mais no computador, ou seja, a gente está em qualquer lugar capaz de acessar a internet e socialmente alimentar, né, as nossas interações, e esse conjunto de mobile, social e internet, com todas essas aplicações, né, os sistemas, tudo rodando no que a gente chama de cloud na nuvem, gerou e gera cada dia uma quantidade enorme de dados, que ele chamou de Big Data, e sistemas que analisam esses dados e avaliam. A gente aí tem as nossas, né, conhecidas Big Techs, né, Google, Facebook, todas essas, né, empresas de mídia social e de busca, enfim, Amazon, e todas essas grandes que fazem o quê? Analisam, né, essa quantidade enorme de dados, onde todas as pessoas estão, né, vivendo, trabalhando, né, e hoje, né, quando a gente fala aqui de futuro cenário, você vê que isso aqui é um gráfico de 2017, onde o futuro, aqui a gente tinha inteligência artificial como um cenário futuro, mas a inteligência artificial a gente viu hoje, né, esse ano, em pouco menos de 6 meses, se tornar a coqueluche das novas tecnologias emergentes. E não é à toa, porque eu acho, né, e muitas pessoas estão dizendo também, que ela é tão ou mais revolucionária do que a internet, que trouxe, né, a ponta de lança disso tudo que a gente está vivendo hoje, que é a internet, né, que mudou radicalmente a forma da gente se comunicar, de conectar, de interagir, e simplesmente deu acesso, né, a um clique a qualquer pessoa e a qualquer empresa no mundo todo. A inteligência artificial agora, ela vai revolucionar, já está revolucionando e vai revolucionar não só a sociedade, como o futuro do trabalho. Né? Então, a gente vê hoje, né, eu vou usar só essa questão do chat GPT, quanto tempo ele levou, apenas 2 meses, para chegar a 100 milhões de usuários. Né? Então, a gente achava, né, por exemplo, né, que, poxa, em menos de um ano o TikTok alcançou 100 milhões. Na época do Instagram foram 30 meses até chegar a 100 milhões. Pinterest, Spotify. Agora, o ChatGPT foi em 2 meses. Eu nem sei quanto que está agora, já deve estar uns 500 milhões se bobear. Mas a agilidade e a expansão, né, da exponencialidade dessas novas tecnologias, isso é uma coisa que mexe com a gente. Por quê? Por conta exatamente daquela curva, né, que a gente que mostrou o gráfico, como as tecnologias elas avançam e mudam tão rapidamente, e a gente fica para trás e não se adapta. Então, quando a gente fala de ChatGPT, ele desarticulou, simplesmente, né, balançou a Google. Por quê? Porque a Google, né, agora está chegando com o Bard, né, que também pode balançar de volta o ChatGPT, porque o ChatGPT é uma inteligência artificial que está datada ainda, né, que ela responde com conhecimento até 2021. O Google Bard já vai na internet e pega toda a base diária, né, e de atualização das pesquisas Google, então ele traz qualquer resposta atual, mas o ChatGPT, a partir de um prompt de comando em texto, você traz um conjunto de interpretações, de conteúdos, quer dizer, gerados, né, pela própria... Até tem aquele Nicoleles, né, aquele... diz que não é nem inteligência nem artificial, porque, na verdade, realmente é uma base de inteligência humana, só que ela é super explorada, super bem explorada por essas rotinas, né, o aprendizado da máquina, que consegue trazer para a gente
simplesmente a partir de perguntas. Então, o que acontece hoje? Durante tanto tempo, a nossa educação e o nosso processo de aprendizado de trabalho, ele era baseado no aprendizado do passado e memorizar aquilo para que a gente pudesse atuar no futuro. Isso a máquina faz muito melhor do que a gente. Né? Aqui em Israel, tem essa a I21 Labs, que eu estou acompanhando também, e ela tem tido resultados também, é uma outra ferramenta de inteligência artificial, que tem tido resultados em termos de comparação com o ChatGPT, muito mais precisos e muito mais refinados. Né? Agora, essa semana, surgiu o que eles chamam de interpretador de código do ChatGPT. Então, durante 6 meses, o que aconteceu? Todo um universo tecnológico, né, e de desenvolvedores observaram as opções e possibilidades de fazer o que eles chamam de engenharia de prompt, ou seja, fazer perguntas para a inteligência artificial para ela responder, para criar aplicativos de todos os tipos que a gente imaginar. Só que agora, com esse interpretador de código, além de você mandar um comando de texto para o ChatGPT, você pode subir arquivos, você pode subir uma imagem, você pode subir uma planilha, você pode subir uma série de coisas, e ele interpreta aquele conjunto de informações que não é só texto e te dá respostas impressionantes, né, em relação ao conjunto de informações de entrada, né, que você tem hoje à disposição, e ele te dá código, ele te dá... quer dizer, tudo que é possível, que foi feito hoje, ficou armazenado de alguma forma na nuvem, isso está disponível para ser reinterpretado por essas ferramentas. Então a gente vê que a mudança que vai ocorrer, que já está ocorrendo, mas que vai ocorrer, isso a gente está só há 6 meses que isso foi lançado, a velocidade disso desnorteia qualquer um. Né? Quando a gente vê, por exemplo, agora uma nova ferramenta da Google, uma plataforma, que é capaz de personalizar viagens para 200 milhões de destinos. Ou seja, imagina o impacto no mercado, né, de turismo que uma ferramenta dessa não vai ter. Então, essa IA, ela pega os dados disponíveis em sites de viagem, publicações de viajantes, recomendações deixadas pelos turistas, informações de páginas comerciais e junta tudo. Passagens aéreas, roteiros terrestres, hospedagem, restaurante, tudo que você precisa para viajar, tudo num lugar só, com respostas baseadas, né, na experiência de bilhões de pessoas. No final, o algoritmo sugere o melhor roteiro, se adapta mais ao seu estilo pessoal, à sua disponibilidade financeira, ao histórico de viagem anteriores. Então, quer dizer, a inteligência artificial, então, como, né, a maioria dessas empresas estão chamando de nosso copiloto, onde vai acelerar imensamente a nossa produtividade, ela está cada vez mais rápida. E essas coisas vão aparecendo porque em cada garagem tem uma pessoa mexendo e pensando que tipo de possibilidade, que tipo de pergunta que eu posso fazer para poder ser respondido por essa inteligência artificial. Foi lançado há pouco, né, o Microsoft Copiloto, que é exatamente a aplicação que a Microsoft investiu mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT. E aí eles embutiram, então, toda essa inteligência artificial nesse modelo, né, de linguagem. Do DALL-E é a ferramenta de imagens, o ChatGPT-4 é a ferramenta de interpretação de texto, e esse Codex aqui é a interpretação de conteúdos complexos. Então, isso aqui está embutido agora em todas as ferramentas Office. Então, quando eu, por exemplo, eu disponibilizar uma planilha, popular uma planilha, a própria inteligência artificial já vai fazer a análise daqueles dados, já vai me oferecer gráficos, interpretando, né, os tipos de variáveis que eu tenho ali, coisa que a gente normalmente precisava de um estatístico, de um conhecimento razoável de Excel para poder criar as formas, criar os gráficos. E aí o que vai caber a gente fazer? A interpretação disso. Né? Interpretação para quê? Para uma ação, né, dentro desse mundo de complexidade, onde a gente está buscando respostas. Né? Então, hoje, se a gente souber fazer as perguntas, a gente obtém as respostas. Mas essas respostas, elas vão ser o quê? Respostas para nos permitir agir.
né? Então, eu vejo, né, pelo menos essa visão, talvez um tanto até utópica, da inteligência artificial como copiloto, uma coisa maravilhosa no sentido de economizar tempo, e muito tempo, em coisas automatizáveis, em trabalhos que dependem de conhecimento passado e memória e análise dessas informações para oferecerem respostas às nossas perguntas, né? Então, a gente tem, né, peraí, eu saí da apresentação, né? Então, esse diretório aqui, ó, a info.org, lista 119 ferramentas que foram listadas só de inteligência artificial. O que acontece com isso tudo? Para a gente, né, é uma loucura, porque como é que a gente vai acompanhar isso tudo? Ainda mais a gente que nasceu, né, e cresceu num mundo totalmente linear e num mundo muito mais lento, né, do que o mundo de hoje. Eu vou usar essa estrutura chamada Cinefin para explicar, então, a ruptura do nosso modelo mental, nosso modelo, né, de crescimento, e nosso modelo de aprendizagem, o nosso modelo de trabalho tradicional antes dessa disrupção digital, com esse modelo complexo hoje que a gente vive. Então, num contexto simples, né, durante muito tempo, era o domínio das boas práticas. Era muito fácil, por exemplo, quando a gente tinha processos muito bem definidos e conhecidos por uma determinada pessoa que ali estava liderando a nossa equipe, né, então ela podia passar esses processos para as pessoas que estavam abaixo dela, então ela sabia como fazer a coisa, usando boas práticas, ou seja, você sente a situação, categoriza e responde com uma solução bem conhecida. Então, como a mudança antigamente era mais lenta, dava tempo, né, de passar pelo processo do pesquisador dentro da faculdade, da transmissão desse conhecimento da faculdade para a indústria ou para o serviço. E aí fazia os modelos, a gente tem os modelos de Peter Drucker, tem modelos vários, né, de gestão, tudo isso muito bem estruturado, muito bem categorizado. E aí tinha tempo para a gente experimentar, né, vários tipos de práticas, para até descobrir qual é a melhor prática. E muitas vezes, em cenário, quando o cenário não era muito simples, ele era complicado. Mas aí veio, então, o domínio da análise de especialistas. Ou seja, cada vez mais a gente viu, né, o nosso processo de aprendizagem, ele sendo direcionado para nos tornarmos especialistas em alguma coisa, né? Então, esse especialista, dentro de um domínio, né, que ele conhece o complicado, ele está mais, né, propenso a analisar o problema e os desdobramentos e fazer um plano de ação para tentar descomplicar aquele problema. E aí, quando ele consegue montar um plano de ação vencedor, o problema já não é mais complicado, ele volta para o simples, porque eu consigo, então, responder com a solução bem conhecida. Só que agora, com a velocidade da mudança, a gente entrou num contexto complexo. Não existe tempo quanto tempo tem o especialista em ChatGPT? 6 meses, o cara é especialista, e as coisas já estão se multiplicando. Então, o domínio complexo é um domínio de práticas emergentes e abordagens flexíveis. A gente sonda, percebe, experimenta, então passou a ter uma pegada muito mais de experimentação, de testes de hipóteses, de possibilidades, de tentar trazer o complexo para o complicado. Então, é óbvio que esses especialistas, eles ajudam muito a trazer o complexo para o complicado. Mas eles hoje não resolvem os problemas sozinhos. E cada vez mais esses problemas se tornam complexos. Por quê? Porque essa teia, né, de tecnologias e a evolução, né, onde eu tenho inteligência artificial entrando, né, nesses sistemas de informação, no meio de uma rede social, no meio de datas, de big data, quer dizer, tudo isso eu não consigo mais
trazer do domínio complexo para o complicado apenas com um ou poucos especialistas. Na verdade, eu tenho que ter um time craque em diversos perfis, né, com diversos perfis, craque naquilo que ele realmente é bom. Né? Então, cada vez mais, a gente precisa que as pessoas sejam excelentes especialistas em alguma coisa, para que se juntem com outros especialistas, para que possam trazer o contexto complexo para o complicado, pelo menos. E ainda tem o caótico, quando a gente pega, né, um contexto onde vem uma corona dessa aí, né, parou o mundo inteiro, ou, no caso, por exemplo, de tecnologia, um ataque de hacker. E aí, esse domínio do desconhecido de respostas rápidas tem que primeiro agir, né, para poder tentar mitigar aquele risco, mitigar o caos, para aí entender, né, quão complexo é aquela situação e trazer para o complicado. Só que tudo isso acontece numa semana, 2 semanas, porque daqui a pouco já vem uma outra disrupção. Né? E quando isso acontece, que eu não sei se eu estou num plano caótico, se já está no complexo, eu estou conseguindo trazer para o complicado, para simplificar para as pessoas que vão, no final, executar alguma boa prática, esse desordenamento faz com que a confusão se espalhe, e aí a gente vê que o que a gente tinha de formação, né, de aprendizagem, de conhecimento, né, das nossas competências técnicas, né, de tudo isso, já não é suficiente, o modelo mental tem que mudar. O modelo mental tem que ser um modelo mental mais flexível. O modelo mental tem que ser um modelo mental onde eu vou trabalhar em conjunto, em colaboração, em cocriação com vários especialistas. Então, eu não vou conseguir ser bom em muita coisa. O generalista, eu posso até ser generalista no sentido comportamental, mas eu tenho que escolher um determinado problema ou né, um raio de ação para que eu possa fazer uma imersão e me tornar um especialista capaz de trazer o universo complexo para o mundo complicado, pelo menos. Né, para depois tentar simplificar se houver tempo. Porque hoje o tempo está contra a gente nesse sentido das mudanças. Então, quando a gente vê uma Google balançando com o lançamento do ChatGPT, porque todo o modelo de negócio baseado em cobrar por palavras-chave, ele pode ser destronado a qualquer momento, porque eu não tenho mais que procurar sites, né, todo o conteúdo dos sites, todo o conteúdo do universo da nuvem, ele vai vir processado para mim, sem necessariamente me endereçar alguém para pagar por aquele link. Então a gente vê que se a própria Google está balançada com esse modelo, imagina a gente aqui, né, simples e réis mortais, em relação a todo esse contexto. Né? Então eu vou trazer aqui rapidamente, né, alguns estudos que mostram que a questão, né, dessa mudança de mindset, a mudança de cultura, essa transição para entender que a gente agora está lidando com um mundo complexo e muitas vezes situações caóticas, a gente precisa, então, para fazer a transformação digital funcionar, a gente precisa preencher essas lacunas de talentos qualificados. O que é isso aqui? Exatamente, aqueles especialistas, né, em determinadas coisas que a gente nem sabe o que é ainda, tanto é que até 2030, 80% das profissões ainda não foram inventadas, né, isso aí é uma estimativa, se não me engano, do Fórum Econômico Mundial, né, e construir uma cultura de sucesso onde eu consiga engajar essas pessoas, esses talentos qualificados, para trabalhar em conjunto, né, pelo menos numa direção, né, em relação a uma hipótese daquele mundo complexo que eu consiga tentar interpretar. Outra pesquisa, né, da PwC. A apropriação das tecnologias ela corre com muito menor velocidade do que devia por conta da mentalidade das pessoas. Isso afeta, obviamente, a produtividade, a competitividade das organizações. E a gente vai ver que essa questão da mentalidade ela não está só, né, nas pessoas mais velhas, ela está no mercado como um todo. Né? O mindset digital ele não se incorporou,
né, de uma forma como as tecnologias chegaram. Muitas vezes o que acontece? O fato até dos jovens, né, estarem já, desde sei lá, 6 meses de idade, já estarem no digital, não quer dizer que eles conseguiram entender o mindset digital, que é estar por trás das telas. Como é que aquilo é construído? Porque a experiência de usuário é uma experiência de um clique. Um clique eu resolvo tudo. Mas quem construiu aquilo que está por trás para que aquele clique possa resolver uma compra, possa resolver uma interação? Então, é isso que as organizações precisam construir. Elas precisam construir os processos digitais que vão entregar essa experiência de um clique lá na ponta. E isso não é uma coisa que está fácil e que as empresas, principalmente as empresas mais tradicionais, elas estão anos-luz de distância de conseguir isso. Por quê? Porque não tem mindset, porque não tem cultura, né, e não conseguiram entender ainda como se apropriar com inteligência dessas tecnologias. Outra pesquisa do MIT, né, que a produtividade está menos nas ferramentas e mais no comportamento humano. Então, essa quantidade enorme de tecnologia que a gente tem disponível pode ajudar, mas a forma como a gente organiza, interage, exatamente, né, mostrando aquele cinefim. Hoje a gente vive num mundo complexo, que eu preciso cocriar, não apenas cocriar com quem está dentro da empresa, porque muitas vezes esse talento que eu preciso, ele não está ali, mas ele está disponível na rede. Como é que eu acho essa pessoa? Né? Então, a rede Talento Sênior, ela tem uma importância muito grande nesse cenário de buscar reunir esses talentos, esses especialistas que vão se reciclar no sentido do mindset, para poder toda essa experiência e bagagem, né, desse conhecimento, de experiências, de solução de problemas, de gestão, disso tudo, isso não está perdido para a gente. Isso só precisa ser focalizado numa nova forma de trabalho, numa nova forma de interação, numa nova forma de enxergar o processo de construção de soluções, né, diante do mundo complexo. Então, a gente tem, né, o comportamento hoje, então, ele é muito mais importante, por isso que todo mundo hoje fala, não, o futuro está nas soft skills, né, soft skills, o comportamento, as atitudes. Por quê? Porque toda essa parte mais técnica e mais de competência de hard skill, isso vai estar sendo, a gente vai ter um copiloto ajudando, empurrando a gente. Por exemplo, na próxima masterclass pode ter alguém que não tem experiência, como eu tive aqui, de montar apresentações, mas hoje o PowerPoint monta sozinho com a inteligência artificial. Então, quer dizer, ela ganha, se ela sabe o que ela quer apresentar, ela não precisa mais saber a ferramenta. Assim como a tendência é que a própria programação, que é hoje, né, o fator, né, que hoje delimita, né, o que eles estão chamando de crise na tecnologia, por falta de pessoas da área de tecnologia para desenvolver as soluções, mas a programação ela já está começando a ser oferecida pela própria inteligência artificial. Então, talvez eu não precise de um grande programador, eu preciso de um grande produtor de algoritmo, ou seja, o cara que tem a lógica de construir o que é a função, e aí a linguagem, todo esse processo, né, que a gente passa anos estudando para aprender uma linguagem de programação, isso tudo já vem como o copiloto da inteligência artificial. Né? Outra coisa, e isso que acontece, segundo o Gartner, 80% dos serviços tecnológicos já no ano que vem serão criados por pessoas de fora da TI. Exatamente por aquela visão da economia de plataforma. A plataforma hoje te oferece milhares de aplicativos que são entregues ao usuário final com a facilidade de uso de alguns cliques, algumas configurações, você já conseguir as respostas, mas se você não tiver o mindset correto, saber exatamente o que você quer, o que você está procurando, né, que problema que você está atacando, não vai fazer a menor diferença você ter isso tudo na sua mão. Né? E esse é um ponto que a gente vê, essas pesquisas aqui vão mostrar para a gente que aquilo que eu mostrei no Cinefim, que é a disruptura, né, do mundo complexo e caótico em relação ao mundo complicado e simples, ainda não aparece nas pesquisas, e essa pesquisa aqui é desse ano. Né? Então, tudo bem, a cultura, todo mundo entende que precisa ter uma cultura certa para inovar,
né, uma estratégia de inovação, uma liderança, mas olha só quanto fica pequeno aqui, ó, utilizar novas tecnologias para apoiar a inovação, né, conseguir capturar ideias de toda a organização, colaborar com os clientes e parceiros, né, ter iniciativas de inovação aberta, né, vontade de desafiar as normas organizacionais e assumir risco. Você vê que o percentual, né, de disrupção na mentalidade ainda está muito pequeno. E quando se fala assim, não, preciso da cultura, mas o que é cultura é essa? A cultura está aqui embaixo, ó, né, de colaboração, né, de ideação, de apropriação de novas tecnologias. Como é que essa cultura vai mudar se isso aqui não é valorizado, se isso aqui não é nem percebido? A verdade, a mentalidade, ela não avançou e não se percebe, né, pelas pesquisas que essa mudança aqui depende totalmente disso aqui, que está aqui embaixo. Outro gráfico aqui que mostra isso. Quais são as principais barreiras? Cultura, estratégia, governança e gestão, o engajamento da liderança, falta de pessoas capacitadas. Mas quando você vê aqui, ó, tecnologia inadequada, nada está me impedindo de ser inovador, né, recurso financeiro. Essa principal barreira aqui, esse reconhecimento, ele já acontece. Agora, a solução ainda não. A gente reconhece que está o problema. Então, aqui a gente consegue, nessa pesquisa, analisar que realmente ó, o fator que está dando errado, a gente está vendo qual é. Mas qual é o caminho para dar certo? Como é que eu faço a gestão de mudança para essa aceleração digital? Né? Então, aqui, programas de inovação aberta, ou seja, porque aqui dentro da minha organização eu não tenho, preciso trazer de fora. Então, isso é uma vertente que está se ampliando na percepção dos CEOs das empresas. Né? Eu preciso transformar digitalmente, né, o meu negócio. Então, a transformação digital, ou seja, me apropriar de novas tecnologias digitais, isso é importante. Programas de intraempreendedorismo, por quê? Porque se eu quero inovar, os meus colaboradores, eles têm que intraempreender, eles têm que ser inovadores. Aí entra isso aqui, que é uma coisa interessantíssima aqui, modelo de organização em squads. Squads são pequenas equipes multidisciplinares, que é exatamente o que a gente falou. Se eu tenho um mundo complexo, para eu trazer para o complicado, eu preciso ter um conjunto de pessoas extremamente qualificadas que vão trabalhar em conjunto, que são esses squads, para buscar uma solução para um problema identificado. Agora, uma jornada de capacitação e inovação não vai ser investido? Então, assim, é muito contrassenso de querer chegar, né, com uma iniciativa de inovação sem mexer com a cabeça das pessoas, sem mexer com o perfil e a capacitação das pessoas. Então, essa falta de sensibilidade é o que não nos permite hoje, né, tá avançando nessa aceleração digital de uma forma mais objetiva. E o que isso causa? Né? Toda essa confusão, você está na corda bamba, você não sabe para onde ir, né? Diz uma coisa, mas faz outra. Confusão gera a inércia. Então, de uma certa forma, muito se fala sobre tudo isso e muito pouco se faz, porque está confuso, a gente não sabe para onde ir. E aí eu vou parar aqui, eu vou fazer o meu Alt Tab aqui, para voltar aqui, para a gente parar aqui e falar sobre essa questão, né? Como a gente está? A gente já se perguntou qual é o nosso momento, onde a gente está nesse caminho todo? Será que a gente já entendeu, né, essas barreiras, pelo menos, mas não sabe ainda muito bem como superá-las? E aí eu quero contar aqui, nesse gráfico aqui, eu quero contar a minha história. Mais ou menos há 10 anos atrás, eu iniciei meu mestrado, onde eu tinha, né, meu objetivo de fazer o mestrado era tentar dar uma carga científica a todas as experiências que eu estava tendo com essa questão de projetos digitais, com equipes, né, que eu trabalhava já com squads, eu buscava, né, trabalhar com equipes enxutas e multidisciplinares, e a gente via, né, as coisas acontecerem, muito parecido com o que é hoje, mas dentro das organizações a gente era peixe fora d'água, porque aqui ninguém queria correr risco, ninguém queria inovar. Eu fui servidor público, fazia isso dentro de um tribunal de justiça, então eu ganhei várias geladeiras por conta de alguns projetos que eu fiz, mas os projetos ficaram, eu fui para a geladeira. Mas o que acontece?
em 2013 eu fui fazer um mestrado e consegui, né, na época, tive um problema com a minha orientadora, que ela era defensora do mundo complicado e da gestão de processos, e eu dizia para ela o seguinte: não, o processo ele vai aparecer depois, e ela, não, você tem que definir o processo todo. Não, eu tenho que definir a interação. Como eu vou, quem e como vamos interagir para que o processo surja a partir daquela interação na busca por uma solução de inovação. Não tem como eu trazer o processo a priori se eu não conheço ainda a solução do problema, se eu vou tentar descobrir. Então, isso veio, né, ao longo do tempo, e eu criei um programa de liderança e inovação que rodou na Escola Nacional de Administração Pública durante 1 ano e pouco, e aí só que depois eu vim para Israel. Quando eu cheguei em Israel, né, a promessa era o seguinte: poxa, Israel, nação tecnológica, pô, eu engenheiro, o mestrado, né, vai ser, pô, sopinha no mel, só que aí eu entrei num problema de skills. Eu não tinha língua, eu não tinha o hebraico, e meu inglês estava enferrujado. E o que acontece? Mesmo se o meu inglês não tivesse enferrujado, o inglês ele vale para posições muito técnicas como programador, desenvolvedor, que não necessita de uma comunicação efetiva com equipes que são multidisciplinares, que muitas vezes estão aqui em Israel e estão em outros países, mas aqui em Israel o pessoal preza muito a comunicação e os gestores daqui. Por quê? Porque a maioria da população aqui que vai para o high-tech, ele vem do Exército. Eles são formados, né, no Exército, no high-tech do Exército, então já tem toda aquela cultura, né, israelense, baseado no hebraico. E eu falei: e agora? Eu vou voltar a desenvolver, vou voltar a ser programador, ou eu vou buscar o meu caminho por aqui? E aí eu percebi que mesmo se eu quisesse, né, conseguir alguns cargos que tem, por exemplo, né, eu até fiz algumas entrevistas, né, numa empresa que tem uma plataforma que oferece serviço para o Brasil. E eu poderia ser gerente, né, de clientes do Brasil. Só que essa gerência de clientes esbarrava em trabalhar com a equipe daqui de desenvolvimento, que era israelense, que queria um hebraico forte. Então, em algumas entrevistas eu fui: pô, legal, não, o inglês até a gente consegue, você tem o português, que para a gente interessa como fluente, mas sem o hebraico não dá. E aí, isso eram as boas posições, né? Que na verdade eu tinha o perfil, mas eu não tinha a língua para poder ocupar. E eu fui, então, e foi nesse momento, né, então, 2019, que eu parei e falei assim: então, peraí, eu tenho que me reorganizar. Me perguntei, maquinei, criei algumas ideias, né, e comecei a desenhar, né, aquilo que eu sabia fazer melhor, para eu fazer o seguinte: como é que eu posso daqui ajudar as empresas, as equipes, né, que eu fiz sempre isso a vida toda, né, de forma virtual, porque eu estou aqui e, para mim, eu acho que eu vou performar melhor no Brasil do que aqui. Aqui nós somos só 9 milhões de habitantes, né? 10% desses 9, eu não sei exatamente qual é a quantidade de trabalhadores, mas só 10% do conjunto de trabalhadores trabalha na área high-tech, e o nível realmente é muito alto, e ao mesmo tempo que é disruptivo, ele é muito dinâmico. Então, assim, por exemplo, teve um amigo meu que resolveu exatamente caminhar nesse sentido de se reciclar como desenvolvedor. Aí o cara entra e sai de startups o tempo todo, porque ele entra, começa, aí o investidor sai, a startup quebra, ele vai para outra. Então eu falei, eu já não tenho mais, né, idade para ficar nesse vai e vem louco, apesar de que eu consegui vir para cá como funcionário público. Eu teletrabalho para o TJ do DF, então isso eu tinha, né, não era um desesperador não conseguir nada aqui, porque eu já tenho alguma coisa no Brasil. Continuei fazendo trabalhos de mentoria e consultoria no Brasil, alguns treinamentos, né, e eu vi, né, a possibilidade, então, de estruturar todo aquele meu conhecimento olhando para o futuro. Então, esse é um ponto, né, em relação ao propósito, onde eu busquei exatamente aquilo que eu achava que fazia melhor e comecei a me estruturar para oferecer isso de uma forma
onde eu possa me encaixar em projetos, em equipes, de uma forma hoje que é o Talent as a Service, que a Talento, né, vem montando, né, e disseminando isso para a rede, que é exatamente isso, está pronto para entrar e sair com aquele conhecimento muito especializado, mas com uma visão digital, uma visão de futuro, que possibilita, né, essa cocriação e agilidade na tomada de decisão e nas soluções. Né? Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Com isso, o que acontece? Eu voltei atrás, né, então 4 anos atrás, e comecei tudo de novo pelo propósito. E nesse momento foi que eu entendi que, no caso, né, da transformação digital, essa questão do aprendizado de competência, olha que 4 anos atrás a gente nem tinha essa ideia que a inteligência artificial ia simplificar esse aprendizado de competências técnicas, porque ela ia entregar as respostas se a gente soubesse perguntar, mas eu já via que essa questão do mindset e cultura era o que dava, de fato, o crescimento exponencial na nossa transformação pessoal, e eu comecei a estruturar, então, toda essa questão do mindset digital para entender princípios, valores, prioridades, métodos, conexões, singularidades, tudo relacionado ao meu propósito, para poder juntar isso tudo e dar uma cara, né, e mostrar minha cara de uma forma muito singular e muito específica no mercado. E aí eu bati de frente com esse livro aqui do Maurício. O Maurício Benvenuti, ele era um executivo da XP, que também teve essa ruptura com o status quo, foi morar no Vale do Silício, e hoje ele é sócio de uma empresa de educação do agora, chamada Startse, né? E ele escreveu esse livro onde ele descreve exatamente uma trilha, uma jornada, né, onde você parte. Né? Que problema, ou seja, qual é a área de atuação que você vai realmente se dedicar? Porque uma vez que eu tenho um mundo complexo, que muda o tempo todo, se eu não gostar daquele tipo de problema, e tentar resolver aquilo, eu não vou ter consistência para avançar e para virar um especialista naquilo, né, necessariamente, que a gente tem que ter hoje. Porque todo conhecimento que a gente vai adquirindo sobre um determinado campo, ele vai ser útil se a gente abrir a cabeça depois, né, e se juntar com outras inteligências para poder dar soluções que o mundo precisa hoje. Então, esse problema aqui, eu precisava encontrar, então, essa perspectiva de como é que eu quero ser reconhecido. Então, dentro dessa questão que eu entendi que eu sempre trabalhei muito bem com gestão de mudança, né, no mundo digital, para equipes digitais. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com internet, eu fui sócio de uma empresa, uma das primeiras agências digitais no Rio de Janeiro. A gente chegou até a ser eleito lá a 7ª empresa digital no ano de 2000 na InfoExame, né? E eu consegui montar um esquema, um trabalho, eu era o diretor de tecnologia dessa startup, a gente conseguiu montar, a gente entregava um site completo, rodando, com banco de dados, com tudo, naquela época, em 2000, em 8 horas. Então, a gente ia no cliente, pegava o briefing, eu projetava junto com a minha equipe, né, toda a parte tecnológica das funcionalidades que tinha que ter, entregava um modelo, né, um modelo para que os designers pudessem colocar a parte visual ali, coisa que hoje a gente faz com uma facilidade tão grande, mas na época a gente fazia isso no Notepad, no bloco de notas. Era bloco de notas para programar essas coisas. E em 8 horas, quando a gente voltava 2 dias depois no cliente, a gente falava aqui está o seu site. Ele achava que era um Photoshop, não, já está rodando. Em vez de você comprar e pagar, naquela época era 30, 40, 50 mil um site, você vai pagar um setup de 10.800 por mês, né, para você ter, na verdade, gastar esses 40 mil ao longo de 2 anos. A gente vendeu o site a rodo. A gente fez, por exemplo, o site de verão da Globo.com 2001. A gente fez o site da Warner Music. A gente fez um monte de coisa nessa época. Né? E por quê? Porque a gente tinha essa otimização
que eu tinha conseguido com a minha equipe de tecnologia de entender qual era a questão daquele problema de como eu faço, interconecto a tecnologia com as funcionalidades que a internet dispunha para dar uma agilidade para a área de design simplesmente colar por cima todo o visual do site. Então, essa perspectiva, né, de gestão de mudança para aceleração digital, isso está muito claro para mim há muito tempo. Eu não tinha esse nome. Tinha mindset digital, produtividade digital, tinha uma série de coisas, mas hoje, à medida que eu fui trabalhando e fui refinando o conhecimento, essa perspectiva ela também, ou seja, o propósito, ele vai sendo refinado e a gente vai conseguindo ser mais objetivo naquilo que realmente a gente faz a diferença. Então, a partir dessa perspectiva, o terceiro passo é você pesquisar com você e com as pessoas que você trabalha, de fato, se aquilo que você está achando que é o seu campo de ação, e você tem uma perspectiva que aquilo você vai fazer a diferença, ou seja, são competências, poucas competências, mas que eu vou sair da média e vou chegar no top. Eu pesquiso, eu tenho isso mesmo, para poder priorizá-las no quarto passo, e depois me preparar para criar esse branding pessoal e oferecer a partir daí produtos e serviços. Produtos por quê? Porque hoje eu estou me preparando para não vender mais só apenas o meu tempo. Eu tenho um conhecimento que eu consigo empacotar em produtos, né, e que vão me fazer, muitas vezes, valorizar o meu tempo de uma forma onde o produto do meu conhecimento ele anda muitas vezes sozinho em relação ao tempo que eu demando, porque eu já criei, né, esse conhecimento compartilhável. Né? Então, isso aqui é uma coisa interessante, né, para você, à medida que você vai conquistando, né, esse passo a passo, essa jornada, mas isso não é uma coisa fácil de difundir. Né? Você precisa praticar isso o tempo todo e ter um pacto de dizer não para aquilo que não é esse caminho. E isso é muito difícil. Né? Durante quantos e quantos anos eu trabalhei sem propósito, no sentido, vai aparecendo, eu vou fazendo. Pô, parece bom o projeto, eu vou entrando. E não estava, né, se aquilo realmente fazia sentido para a minha vida, fazia sentido para o meu bolso, fazia sentido para a minha família, fazia sentido, era a oportunidade que eu tinha no momento, então deixa eu pegar, não vou perder. Só que isso me causou, né, de rupturas, né, ao longo da minha carreira, que no final eu vejo hoje que depois que eu me foquei, eu consigo fazer uma diferença muito maior. Eu estava, para você ter uma ideia, depois que eu comecei a mexer com isso, a partir de um curso, até a Adriana, que estava aqui, fez um curso comigo, eu trabalhava na escola do TJ, e ela viu uma oportunidade no centro de inteligência que precisava de uma pessoa exatamente com o meu perfil para montar, né, a plataforma digital que o centro de inteligência estava precisando, e por conta disso, desse foco, hoje eu estou trabalhando numa área que é exatamente na ciência de dados, na parte de criação de plataformas, de oferecer processos ágeis para a nossa equipe, porque a nossa equipe ela trabalha com vários juízes, trabalha, agora o que a gente faz lá no centro? A gente estuda os problemas sistêmicos da justiça, né, e busca soluções sistêmicas também para esses problemas. Então a gente tem que reunir vários especialistas, juízes, pessoal do Ministério Público, né, advocacia e tal. Então, isso tudo a gente está montando a plataforma, e hoje a gente está terminando agora em julho uma experiência no-code com uma plataforma da Microsoft, que é a Power Platform, que tem inteligência artificial para nos permitir fazer pesquisas na nossa base de processo, pesquisas textuais, que hoje a gente não tem nenhuma ferramenta para pesquisar textos dentro do processo. Em menos de um mês, com uma ferramenta no-code, a gente vai conseguir fazer isso a partir de uma apropriação de uma plataforma que já está disponível. A gente só não tem ainda umas licenças, mas ela já está disponível, porque lá no tribunal a gente usa toda a plataforma da Microsoft. Então, tudo isso, né, essa prática diária, né, esse estudo diário, né, esse pacto para não sair do caminho, para que eu reforce cada vez mais essas competências. E a paciência para que isso se converta, né, e que agora, depois de 4 anos,
depois de várias experiências, eu já estou com a parceria com a Talento, já tenho outras empresas que estão começando a perceber que podem utilizar esse meu conhecimento para fazer avançar as suas estruturas, as suas transformações digitais, essa paciência ela está começando a valer a pena a partir de agora. Então, aqui no Espaço Mindset Digital, né, tem outros especialistas que trabalham comigo aqui de Israel, aí do Brasil também, em determinados contextos, né, de projetos. A gente conversa muito sobre o Ikigai, que é exatamente esse caminho que o Maurício desenhou na jornada dele, que ele estruturou essa jornada, mas de uma forma que a gente consegue enxergar muito facilmente nesse gráfico. Ou seja, o que eu amo fazer, o que é minha missão, o que é meu propósito, minha paixão, eu tenho que ser bom naquilo, porque aquilo tem que ser minha profissão, porque eu tenho que me diferenciar, porque hoje o mercado ele é global. Eu estou aqui em Israel, mas teve uma pessoa, ontem eu estava conversando com uma pessoa da Espanha, que está com um projeto, está só aguardando um investidor e que me quer no projeto para construir a plataforma de aprendizagem dela no projeto da Espanha. Então, isso não me impede, eu estou aqui e estou, né, aguardando algumas coisas. Tem uma outra startup do Brasil que a gente deve começar também um projeto de plataforma digital, que é uma startup fantástica, chamada Mapper Idea, que o que eles fizeram? O cara conseguiu construir baseada em inteligência artificial, uma ferramenta que gera sistema, gera código a partir de mapas mentais. E eu trabalho há muitos anos com mapas mentais. Todos os meus treinamentos, né, toda a minha organização, eu tenho aqui, sei lá, uns 200 mapas mentais que eu vou organizando, e esse mapa mental dele, a partir de determinados padrões, ele gera código lá do outro lado, em qualquer linguagem, e a máquina que gera código automaticamente. Então, a gente vai montar estou esperando eles me chamarem também para fazer esse projeto do portal, que vai ser um portal de experiências e treinamento, né, para que as pessoas comecem a usar esse modelo de mapa mental para desenvolver soluções. Então, o que eu posso ser pago para fazer e o que é bom para o mundo, né, porque eu vejo que tudo isso, né, que eu estou tentando entregar é uma coisa que o mundo precisa. A gente está precisando mudar a cabeça das pessoas. Então, isso é um trabalho que, quando a gente sai daquela confusão e define esse roteiro, essa jornada, esse propósito, né, e começa a trabalhar na preparação disso, isso aqui é a gestão da mudança que vai fazer degrau por degrau. Então, quer dizer, eu estou há 4 anos, né, tentando daqui, tentando dali, mas com foco. Uma coisa difícil às vezes, porque não escalou, eu fiz algumas coisas que não escalou, fez efeito, eu via que fazia efeito, quando eu conseguia alcançar as pessoas e elas participavam, fazia um efeito danado, mas exatamente pela falta de percepção da importância disso, né, no mundo de hoje, né, e também da super oferta, né, não dá para saber qual é o joio e qual é o trigo nesse montão, nesse universo de informação que a gente vive. Então, esses contatos que eu tenho feito agora com empresas que começam a perceber essa percepção de valor, né, em relação à gestão de mudança, aceleração digital, com método, com processo, com mapa, com conceito, com princípio, isso faz a gente escalar, e essa escada aqui se vocês forem ver, exatamente aquele tracejado para a gente alcançar a tecnologia que nos interessa. E aí, a aceleração digital não é aquele caos mais. Você tem alguns caminhos. Então, por exemplo, eu trabalho com plataformas de aprendizagem, eu trabalho com aceleração digital para equipes, com apropriação de novas tecnologias. Então, tem coisas que eu vejo, mas que tudo sai do mesmo propósito, da mesma perspectiva, onde essas coisas se cruzam, né? E eu trabalho só com profissionais diferentes e objetivos diferentes, mas com a minha expertise. Então, acho que nesse momento que nós, que já estamos, né, com uma bagagem grande, é a gente entender onde é que a gente fez diferença na nossa vida e aquilo que a gente gosta de fazer realmente, e que a gente é capaz de passar a vida toda estudando, porque a gente vai ter que passar a vida toda aprendendo, né, por conta dessas mudanças, né,
Como a gente faz com que nossa aceleração em direção ao nosso propósito ela seja ordenada, né, através daquela jornada que eu mostrei e através de conhecimentos e experiências, experimentações que realmente façam com que a gente cresça, né? Então, aqui, deixa eu dar uma parada aqui, peraí, aqui, deixa eu voltar lá para a nossa tela. Eu queria dar uma pausa aqui, ver como é que está aí do lado de lá, porque aí eu vou me empolgando aqui, o que vocês estão achando, e se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Esse é um momento bom para a gente dar uma respirada, beber uma água. Alguém quer interagir? Lourenço, eu queria fazer uma questão. Achei ótimo, achei bárbaro o que você conseguiu nesse espaço colocar. Eu queria entender qual a sua ideia entre... Eu estou separando na minha cabeça o propósito da aceleração digital. Eu acho que muita gente estabeleceu um propósito lá atrás e segue em frente nele. Outras pessoas perceberam, putz, meu propósito merece uma releitura e, independente da vida profissional, esse propósito ele é muito mais abrangente do que só a vida profissional. Então, uma coisa é um momento que todos nós devemos parar e repensar o nosso propósito. Esse é um lado. O outro lado com esse mundo digital que está hoje disponível para nós, né? Porque até um ano atrás a gente falou, pô, inteligência artificial. Isso algum dia, isso é coisa da NASA. Uhum. Armando? Cortou. Armando, você está sem Cortou seu som. microfone. Desculpe. Então, essa inteligência artificial chegou de uma forma invasiva na nossa vida, na vida de todo mundo, propiciando qualquer um, sem gastar um centavo com as ferramentas que tem hoje, brincar à vontade. E isso ainda demanda algum tempo para algumas pessoas perceberem, se arriscarem, né? Não quebra nada, arrisca, aperta os botões, vê o que acontece. Eu vi uma pesquisa que nos Estados Unidos, já fazem 2 meses essa pesquisa, só 14% das pessoas testaram o ChatGPT. Então, todo mundo fala, mas quem testou? Só 14% da população americana. Então, eu queria entender no seu discurso como você interage essa questão do propósito e a questão da aceleração digital. É a segunda parte da apresentação. Vamos começar agora. Ótimo, aqui, parabéns até agora. Aqui no ponto onde a gente parou, é para entender o contexto, a importância, a relevância e a necessidade de você ter um propósito. Agora eu vou mostrar um mapa. Tá. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa, que é essa questão do mindset digital. Se a pessoa não tem consciência, como é que ela vai encaixar isso no propósito? Então, a primeira coisa que é a necessidade hoje da gente ter contato com o que a gente chama de mindset digital, que eu vou explicar aqui agora, é que vai gerar um desconforto, e esse desconforto vai gerar a ação que a gente precisa para transformar a realidade. Porque no momento que a pessoa for capaz de pensar digital e se apropriar com inteligência dessas ferramentas, é o que você falou, todo mundo fala, mas pouquíssima gente de fato está fazendo. E aí, começar a aproveitar essas ferramentas para ser mais produtivo, mais flexível, mais competitivo, mais inovador para a sua organização, ou seja, a percepção de valorização profissional ela vai mudar radicalmente.
se você começa a entender esse mundo complexo e se apropriar das tecnologias disponíveis para fazer a diferença. Porque o que acontece hoje é que a apropriação ela não está acontecendo. Você tem Porque assim, você chegar e brincar com o chat GPT de coisas que não fazem a diferença, muita gente já fez. Mas quantas pessoas estão usando para realmente fazer essa diferença na produtividade? Essa diferença no sentido de ganhar tempo e entregar resultados mais relevantes. E aí, ao longo do tempo, então, nesse movimento que eu falei, agora eu preciso, então, estruturar esse conhecimento todo, toda a minha experiência, e para que eu possa difundir isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Então, quando eu falo, eu consegui definir os 4 pilares do mindset digital, que é dentro de um modelo de transformação digital, ela só vai acontecer com uma transformação cultural que ela é capitaneada por o que eu chamo de liderança empreendedora, que é o segundo pilar, que induz com agilidades e metas claras a inovação e a evolução dos ecossistemas e plataformas. Vamos ver o que é isso. Então, a gente tem, primeiro, as pessoas e a cultura digital, então a gente precisa entender qual é o DNA digital, qual é o meu DNA digital, qual é o DNA digital da organização. Por quê? Porque eu vou precisar aprender novas habilidades de forma contínua para fazer mais com tecnologia e gerar mais resultados. Então, a cultura digital, ela tem, né, eu não vou estender aqui porque é um outro objetivo, mas ela tem alguns princípios, algumas características que as pessoas hoje elas não conhecem, elas não sabem, elas não têm muita noção, né, de como, do porquê, né, que a cultura digital é tão diferente e como fazer para alcançar aquilo. O futuro do trabalho, ele vai demandar o que eu chamo de liderança empreendedora. Independentemente do cargo que você ocupa, né, essa ideia de você liderar trabalhando em rede, com flexibilidade, com essa atitude empreendedora, né, com mais autonomia, com domínio de ferramentas, isso aqui é para qualquer pessoa dentro da sua área de conhecimento. Então, se eu quero fazer qualquer tipo de aceleração na minha performance em direção ao meu propósito, eu preciso entender o que é liderar e empreender, porque normalmente o que acontece em determinados contextos e projetos, você vai ser o líder naturalmente pelo contexto, não é nem pelo cargo. E aí você precisa entender, e a liderança empreendedora, ela tem 3 dimensões que eu trabalho ela. A liderança para pessoas, a liderança para o futuro e a liderança para resultados. Cada uma dessas tem um conjunto, né, de habilidades e competências que você precisa entender dentro do seu domínio, da sua personalidade, como você vai aplicar isso para poder, ao mesmo tempo que você orquestra uma equipe, ser capaz de inovar e empreender, e correr determinados riscos e dar uma liberdade para a sua equipe de também ser empreendedor. E isso acontece, né, numa busca por inovação e tem que acontecer de forma ágil. Por quê? Exatamente por conta da velocidade das coisas hoje, a ideia é, quanto mais objetividade e mais agilidade, a gente consegue gastar menos tempo e recursos para testar hipóteses. E essas hipóteses, elas vão transformar onde? Os ecossistemas e as plataformas. Porque tudo hoje roda em plataforma. E os ecossistemas que estão interagindo ali. Então, o mindset digital, ele não é esse 1, 2, 3 e 4 aqui, não é uma visão linear. Isso aqui é uma visão ecossistêmica. Tanto é que na jornada de aceleração digital, num primeiro momento, eu vou trabalhar essa identidade digital, a cultura digital, ou seja, o propósito e como eu vou ser um agente de mudança digital, né? Eu vou trabalhar com apropriação inteligente de plataformas digitais de forma ágil, para depois entender como é que eu posso liderar, né, equipes e projetos, né, dentro da minha área de conhecimento. E isso, né, tem esse gráfico que eu gosto muito, que é a codificação do DNA digital para dentro de uma organização. Se você começa a entender, né, que, por exemplo, o que é performance hoje? É uma performance de comportamento ao invés de sucessos ou falhas.
Porque se eu estou trabalhando com inovação, e a gente sabe, né, quando, pelas startups, 90% das startups, ela morre antes, menos de um ano. Então, é óbvio que quando a gente está inovando e está arriscando, o potencial de falhar uma determinada hipótese é muito grande, mas se a gente trabalhar a falha como um aprendizado, né, e rodar novamente, tiver um comportamento adequado nesse conjunto, né, de colaboração, e aí entra aqui, fazer a cultura digital mudar de forma tangível, usar as ferramentas de colaboração, investir em habilidades digitais que importam, adotar uma abordagem de pensamento sistêmico e agentes de mudança e capacitar os funcionários para funcionar essa cultura toda, cada organização vai criar o seu DNA de acordo com um movimento, né, de uma visão clara, envolvimento visível da liderança, mas também, né, com abordagens que vêm de baixo para cima. Então, quando a gente fala hoje, todo mundo, né, fala como é que é a fórmula do Google, né, para medir desempenho, que é o OKR, né, objetivos e resultados chaves, eles são acordados, né? Tanto os gestores, eles vão de cima para baixo, mas quem está embaixo, que tem que, de fato, performar, ele fala assim, tudo bem, você quer isso aqui, mas eu sou capaz de entregar isso. Vamos juntar as forças e colaborar, né, que o nosso comportamento ele seja em direção a esse objetivo, e aí você começa a trabalhar a ideia de engajamento, de um propósito que faça sentido. Então, hoje em dia, por que os jovens, né, hoje não querem mais trabalhar em empresas que não fazem sentido em termos de propósito? Porque esse modelo aqui, ele só faz sentido e a gente só vai conseguir se engajar se realmente a gente estiver alinhado ao propósito. Se não tiver um alinhamento de propósito, você não vai conseguir colaborar, você não vai conseguir aguentar a cultura, você não vai conseguir, né, entender que tipo de comportamento que você tem que ter, né, no momento que você tem sucesso, no momento que você falha. Então, tudo isso, né, essa codificação, eu trouxe para um framework de gestão de mudança para aceleração digital, onde eu trabalho 4 dimensões. Então, a dimensão do mindset, a dimensão desse engajamento espontâneo e da liderança empreendedora, a dimensão da mudança nas plataformas e uma 4ª dimensão, que é os processos de aprendizagem. Então, quando a gente entra nesse framework, aí eu consigo enxergar, por exemplo, dentro do meu conhecimento, de onde eu vou aplicar, né, em termos de uma jornada de conscientização. Hoje, por exemplo, a Masterclass é uma jornada de conscientização. Uma jornada de conscientização, no meu caso aqui, de mindset e cultura, de liderança, de resultados, né, de plataformas. Então, você vê que, de uma certa forma, eu consegui, em pouco tempo, em 1 hora, conscientizar vocês em relação aos 4 pilares, mesmo antes de apresentar os 4 pilares, né, pelo contexto, né, buscando o quê? Esse engajamento espontâneo para que vocês se sintam agentes de mudança. Poxa, eu acho que eu posso, naquele ponto ali que o Lourenço falou, eu acho que faz sentido para mim, nesse outro, né? Então, essa ideia da cocriação, né, para o desenvolvimento da cultura, que irá codificar esse DNA da organização. Então, aqui eu tenho um processo de conscientização. A partir do próximo nível, que eu quero apresentar no final dessa Masterclass, né, uma programação para que você comece a se empoderar, né, e desenvolver habilidades que importam, e montar esse plano de mudança com alto engajamento, né, seu pessoal e do seu time, né? Então, essa preparação, que é você trilhar seus caminhos de aprendizagem, suas jornadas. Então, aqui a gente está vivendo, né, eu estou apresentando a primeira Masterclass de um conjunto outros, né, de Masterclass e parceiros que vão ajudar a cada um de nós na sua trilha de reconhecimento, que tipo de comportamento eu tenho que desenvolver e que tipo de capacidade técnica está relacionada ao meu propósito, à minha área, ao meu problema, né, que eu estou buscando resolver, para que depois eu tenha uma jornada mais intensa de transformação. E aqui eu uso o quê? Eu uso o modelo de startup, né, como aprendizagem ágil, modelada por propósito, problema,
projeto ágil para rodar esse ciclo aqui das startups. Ou seja, eu preciso aprender sobre um determinado problema para construir uma hipótese, e a partir do momento que eu construo e submeto essa construção ao público-alvo, eu vou aprender para poder construir de novo. E isso, se você for perceber, todos os sistemas hoje que a gente tem no mundo, eles estão em beta. Eles chamam em beta, que estão sempre em desenvolvimento. Ele sempre vai vir uma próxima versão melhorada, desde que aquela hipótese faça sentido. E aqui, então, nessa questão, eu sempre uso, né, eu tento trazer, quando eu estou trabalhando dentro de organizações, que a organização traga um problema real para que a gente possa tratar nesse modelo aqui, porque esse não é um modelo apenas de aprendizagem, é um modelo de projeto, é um modelo de dia a dia, de trabalho conjunto, e aplico esse método aqui de apropriação inteligente, né, que é um método que eu desenvolvi ao longo do tempo, que facilita a percepção, né, do porquê que eu preciso de determinada ferramenta, de como eu vou me apropriar dela e o que ela tem para me oferecer. Né? E, por fim, né, essa é a dimensão da aprendizagem, trabalhando o que a gente chama aqui de design do aprendizado do século XXI, que eu vou explicar rapidamente daqui a pouco. Então, quando eu falo de apropriação inteligente de plataformas digitais, se você for perceber, né, a maioria das plataformas que a gente tem nas empresas, elas normalmente são apresentadas pela área de TI e começam com o quê? O que as plataformas te oferecem, o que habilidades e competências você tem que desenvolver para entender as funcionalidades daquela plataforma. No meu método, eu uso esse círculo dourado aqui do Simon Sinek exatamente para quê? Para começar pelo propósito, para começar pelo porquê. Por que eu preciso de tal ferramenta? Como é que eu vou me apropriar da melhor forma? Ou seja, eu monto um plano de apropriação e aí que eu vou atrás, porque se eu tenho 119 ferramentas de inteligência artificial, o que me adianta ficar experimentando uma por uma se eu não tiver um plano de onde eu quero chegar? Do porquê que eu vou testar tal ferramenta e não outra? Eu não vou conseguir testar 119. Então, aqui, eu monto, né, eu ajudo as pessoas a definirem, né, esse propósito, uma arquitetura de informação, né, que eu não trouxe aqui porque é um tempo que a gente não tem, mas é onde eu trabalho o panorama da compreensão, que vai do dado, passa pela informação, né, passa pela interação e conhecimento e sabedoria, quer dizer, como é que eu transformo o meu caminho, né, o panorama da compreensão das minhas informações que vão rodar naquele ecossistema, naquela ferramenta, né, que tipo de informação vai ter, como é que isso vai ser, né, fornecido. Né? Então, tudo isso até que eu chegue aqui no que aquela ferramenta tem para oferecer, para que eu possa implementar meu plano. Por mais que pareça um passo enorme até chegar e mexer na ferramenta, eu só vou mexer naquela ferramenta que realmente me interessa. Eu tenho um checklist de funcionalidade de ferramenta com mais de 100 funcionalidades que a pessoa só vai entrar e olhar o seguinte, ela vai olhar e falar assim, essa ferramenta tem essa funcionalidade, eu preciso dela por conta disso, e eu sei como eu vou usar no meu plano de apropriação. E aí muda completamente a visão que a gente tem de ferramentas tecnológicas. Porque a gente não precisa aprender ela como um todo, a gente pode se apropriar dela de uma maneira totalmente diferente que todo mundo usa, porque eu tenho um plano. Né? Então esse é um ponto importante. E essas 6 dimensões aqui que a gente precisa trabalhar o tempo todo agora. Essa questão da autorregulação é onde eu aprendo sozinho, onde eu trago a minha bagagem e escolho aquilo que eu quero me desenvolver baseado exatamente no meu propósito e nas poucas competências que eu vou desenvolver, mas vou desenvolver ao máximo, construindo o meu conhecimento através de uma comunicação especializada. Então, quer dizer, é muito simples para mim hoje, né? Eu não sei se eu estou sendo, eu acredito que eu estou sendo entendido por vocês aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque eu tenho uma comunicação especializada pelo fato de eu ter imergido nesse universo de tal forma que poucos são os conceitos e princípios que eu não consiga discutir em profundidade
sobre esse assunto. E essa profundidade me faz, me ajuda a ser mais simples na linguagem. Então, a comunicação especializada, a colaboração, que é aquela história onde, se eu estou em problema complexo, eu preciso de outros especialistas naquilo que eu não sou bom, para montar, para compor a minha equipe, e ele colabora com que ele é excelente, eu colaboro com que eu sou excelente, então a gente tem uma equipe de excelência, e isso é uma equipe de alta performance que colabora para resolver problemas de inovação no mundo real. Então, o processo de aprendizagem é o próprio processo de construção de soluções. E isso é uma coisa contínua daqui para o resto da vida. Eu não vejo uma forma disso, Claro, a gente hoje enxerga essa questão, a gente pode até ter ferramentas, a questão conceitual, né, de você entender o mundo da complexidade, do caos, e tentar trazer para o mundo do complicado e do simples, ele passa por todo esse processo aqui que já está sendo organizado, né, isso pelo menos é interessante, que mesmo nessa novidade e nessa velocidade tecnológica, algumas questões de método e de princípios, elas estão evoluindo tão rápido quanto as tecnologias, que nos permitem, né, fazer um acompanhamento direcionado. E aí eu consigo traçar aquela linha reta. Por quê? Porque eu não estou resolvendo todos os problemas do mundo, eu não tenho todos os propósitos, eu não preciso conhecer de todas as ferramentas, eu não preciso ter uma comunicação especializada em todos os assuntos, ou seja, eu vou colaborar, e aí eu tenho a cabeça aberta, na verdade, para colaborar dentro de um certo universo de problemas, eu vou saber interpretar e reinterpretar a colaboração que vem de uma outra visão, por isso que é tão importante a diversidade, né, a inclusão e diversidade, que é outras perspectivas, para que a gente possa processar isso juntos, né, para criar coisas novas. E aí, entra nessa questão da aprendizagem modelada por P3HB, que é o propósito, problema, projeto humano digital. Ou seja, eu começo pelo porquê, então eu monto essas equipes multidisciplinares, cada um com a sua perspectiva, né, com o seu propósito, mas alinhado, né, com o objetivo comum, né, autogerenciado, que impulsiona esse potencial empreendedor dos colaboradores. Né? O como, trabalhando o mindset ágil, a aprendizagem por sprints, e aí no caso aqui, essa visão do ágil o tempo é limitado, o tempo é definido, ele é fixo, e a gente vai fazer o melhor que a gente pode naquele tempo, e depois a gente roda novamente para poder melhorando, né? Então a gente é mais objetivo, a gente é mais focado, e a gente usa as ferramentas, e cada vez mais estão surgindo ferramentas para que a gente possa fazer mais em menos tempo. Então, evitar essas estratégias de evitar desperdício de tempo, de recurso. Então, esse mindset ágil, hoje, alinhando a ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de produtividade digital, para que a gente possa rodar essas sprints e apresentar, né, as soluções que a gente chama aqui, o que é o nosso, que a gente chama de MVP, né, o mínimo produto viável. Então, a gente sempre tem que pensar que no processo de aprendizagem a gente tem um projeto que a gente entrega alguma coisa no final. Para quê? Para validar a hipótese, comprovar uma ideia. Porque a gente está no mundo complexo, a gente tem que experimentar, a gente tem que saber se aquilo vale a pena continuar, se aquilo faz sentido, porque se fizer sentido, a gente traz para a dimensão do complicado e depois pode até simplificar, né, para os demais, para ter boas práticas em cima daquilo. Mas esse é um modelo que eu acho que é um modelo não só da gente aprender continuamente, mas um modelo de gerar resultado continuamente. E aí, esses ciclos curtos dentro, né, das minhas jornadas, então eu tenho hoje, dentro do programa, né, de uma jornada de aceleração digital, eu já produzi quase 100 videoaulas sobre esses princípios, esses conceitos, essas coisas que não envelhecem no sentido, né, de apresentar esse arsenal, né, de possibilidades, mas dentro de conceitos e princípios bem definidos, as aulas ao vivo, os workshops, onde a gente usa para interagir e buscar exatamente entender esse propósito, os perfis e como cada um vai poder colaborar com a solução,
né, os workshops. Tem vários tutoriais em mapas mentais que nos ajudam. Então, por exemplo, eu sempre começo, eu tenho um mapa mental meu, que ele já está bem destrinchado, mas eu tenho um que, naquele momento, eu entrego para cada um poder evoluir naquilo que te interessa. Uma área de membros para a gente estar sempre colaborando e várias plataformas digitais como experiências para determinados estudos de casos de uso. Então, o que acontece? Toda a minha experiência de mais de 20 e tantos anos de projetos digitais me permite, né, me ajuda a selecionar rapidamente plataformas para determinados tipos de jornadas. Não que elas necessariamente sejam as melhores, mas elas viabilizam o nosso plano. Então, se eu monto um determinado plano e aquela ferramenta me atende, é muito melhor do que eu ter uma super ferramenta e não ter plano nenhum. Né? Então, esses processos são sempre suportados por plataformas digitais, de uma forma que, se eu não consigo fazer com que a pessoa aprenda em 10 minutos aquilo que ele precisa fazer naquele momento, a plataforma não serve. Então, não é uma coisa tensa e densa de aprendizagem. Por quê? Porque a gente faz o plano antes e todo mundo entende o que tem que fazer e olha lá na plataforma, é isso que eu vou fazer. Então, são ciclos curtos e iterativos. Então, por exemplo, lá dentro do Centro de Inteligência, eu montei a nossa base de processos de trabalho muito específico. Esse é o processo de trabalho. Por que a gente está fazendo esse processo de trabalho? A gente otimiza essa questão da comunicação, do armazenamento de arquivos, isso. Por isso que é importante a gente fazer. E como a gente vai fazer? Vamos fazer dessa forma. E o que a gente vai usar para fazer? Essa ferramenta aqui. Está vendo? Então, esse é a jornada inicial para a gente chegar nesse ponto. 10 minutos. Se a pessoa não aprender em 10 minutos, a ferramenta não serviu. Porque o que a gente está fazendo são MVPs, são testes com melhoria contínua, começando com o hiperfoco, que é a visão das startups. Eu tenho que ter um hiperfoco no começo para poder disseminar isso, né, de uma forma que todos que estão envolvidos consigam entender, aproveitar e se colocar dentro de cada um com seu perfil para colaborar na validação da hipótese e na melhoria futura. Então, esse modelo, né, é um modelo que permite, né, a gente aplicar várias técnicas neurocientíficas. Por exemplo, essa repetição espaçada. Se eu estou sempre trabalhando em sprints, eu estou repetindo processos, né, iterativamente, um processo onde eu vou, muitas vezes, usar design thinking, ou eu vou usar uma técnica ágil como o Scrum, ou vou usar... Aí a gente pode ver, de acordo com a organização, de acordo com o conhecimento das pessoas, de acordo exatamente com o perfil de quem está ali, a gente adapta isso com uma visualização criativa. Então, isso aqui, né, em termos de neurociência, também facilita, né, a você melhorar a aprendizagem, uma vez que está todo mundo, de uma certa forma, de acordo e alinhados, a gente tem um engajamento mais ativo, o estresse moderado, porque a gente tem um limite de tempo para fazer as coisas, a gente não vai passar daquele tempo, a gente tem que entregar naquele tempo o melhor que a gente puder entregar, então a gente vai focar e evitar distrações, evitar o que não é necessário, né, com estilos individuais de aprendizagem. Então, cada um vai se apegar. Então, o conteúdo que eu tenho conteúdo que não acaba mais, mas cada um vai se apegar a um pedaço dele, porque um está mais ligado ao design, o outro está mais ligado à própria ferramenta, o outro está mais ligado ao processo de comunicação, o outro está mais ligado a como, né, vai ser a interação das pessoas. E aí, essa ideia do professor como facilitador, então, na verdade, eu facilito, né, esse processo de cocriação com o processamento multissensorial, porque são vídeos, são mapas, são aulas ao vivo. Então, tem uma série de coisas aqui que permitem, né, que esse aprendizado contínuo ele seja muito interessante, muito tranquilo. Então, é isso, gente. Essa é a segunda parte, eu tenho uma terceira parte ainda, mas fique à vontade agora para comentar. Respondi a sua pergunta, mano? Lourenço, a Rosane está na fila faz uma meia hora, então por favor, Rosane, para ela falar. Olha, eu acho assim,
espetacular esse seu projeto, né? Porque é um grande projeto. Só que eu fiquei com umas dúvidas em relação a como conciliar isto com o perfil ou das pessoas que procuram a talento, porque essas pessoas elas vêm com um conhecimento muito grande daquilo que elas adquiriram ao longo da vida, não um conhecimento, vamos dizer, de tecnologia no nível mínimo, né? Quer dizer, tem um nível mínimo ali, né? Sabe, abrir a internet, ter os aplicativos, etc. e tal, mas não passa disso. E aí eu fico pensando, e elas vêm com uma demanda, né? E aí me corrija, Raquel, se eu estiver errada, elas vêm com uma demanda assim de uma aplicabilidade daquilo que elas já têm, né? E com uma demanda de querer trabalhar logo, porque estão em uma situação um pouco delicada, né? E, por outro lado, do outro lado, você tem as empresas que vão se beneficiar com o conhecimento daqueles sêniors, né? E a gente está lidando, não sei se é uma pessoa só, mas algumas, com este perfil, né? Dos 45 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais. E aí eu fico pensando como conciliar este programa, ou pelo menos uma parte dele, a paciência que a pessoa precisa ter, porque por mais rápido que seja, né, precisa ter um certo tempo para poder fazer uma mudança de modelo mental, né? Porque isso não vai acontecer de repente, por mais que essa pessoa esteja mergulhada o tempo inteiro nesse novo mundo. É difícil a gente mudar o modelo mental de uma vida. Então, a minha pergunta é, como conciliar isso? Enfim, é isso, eu fiquei nessa dúvida, sabe? Assim, meu Deus, como encaixa? Essa é a terceira parte da apresentação, essa pergunta. O encaixe é a próxima etapa aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu vou responder a Rosane daqui a pouco. É o seguinte, eu estava preparada para menos tempo e eu agora vou precisar sair. Isso aqui está sendo gravado, eu não vou poder assistir a terceira parte. Não, mas a terceira parte é 15 minutos, não dá? É que eu já passei dos 15, já Entendi. passei 40 minutos, 45 minutos do tempo. Então, eu não Entendi. Então, eu vou responder rapidamente. Eu tenho dentro do programa, eu tenho várias ações, né, e jornadas, e essa próxima etapa que eu vou apresentar daqui a pouco é um workshop de propósito, com o mesmo nome dessa apresentação, onde a gente vai trabalhar um sprint de 2 semanas para que a pessoa possa entender encaixar o seu propósito dentro desse mundo digital. Então, essa é a proposta que a gente vai sair agora, que aí a gente precisa rodar isso na prática para que a pessoa comece a sentir a mudança do modelo mental fazendo, porque não adianta falar. A questão principal que o Armando trouxe aqui, todo mundo fala de ChatGPT, mas quem está experimentando o ChatGPT de fato? E por que está experimentando? Tem motivo para experimentar? E se tem, ele está experimentando da melhor forma? Então, esse ponto, esse workshop, ele tenta viabilizar exatamente esse primeiro passo, que é alinhar o propósito ao contexto, né, de vida de cada um, né, porque aí eu posso ajudar, o que eu posso ajudar é o seguinte, olha, dentro desse, inclusive até eu tenho um programa de mentoria individual que dá para fazer também, né, fora o programa. Então, existe uma jornada, que é uma jornada mais longa, de transformação, como eu coloquei ali no framework, eu tenho conscientização, programação, preparação e transformação, tem uma jornada de 60 horas durante 2 meses, que aí a gente vai passar por todas as etapas
né, para chegar a uma transformação, mas isso até a pessoa ter, e foi o que a gente conversou aqui, né, a Raquel, o Armando, o pessoal da Talento, até essa percepção de que isso é necessário, é preciso colocar algumas pílulas para começar. E essa pílula inicial é esse workshop. Então, o workshop ele acontece em 2 semanas, são um encontro em cada semana, mais uma mentoria em grupo em cada semana, onde a gente vai desenvolver, né, os 4 primeiros passos para que se defina, né, a questão da perspectiva do propósito e como alinha-se isso às necessidades tecnológicas naquele momento que cada um está vivendo. Por isso, assim, que não é um treinamento específico. Ele é, na verdade, uma experiência, uma jornada de troca, onde para cada um vai ter uma resposta diferente, vai ter um conteúdo diferente, vai ter uma perspectiva, e que juntos a gente vai conseguir, em algumas dinâmicas, começar a perceber, né, essas perspectivas dentro de alguns desafios que eu coloco ao longo do workshop, e saber assim, poxa, como é que eu me encaixo nisso? Será que eu me encaixo nisso? Obrigada, Esse é o ponto, entendeu? Consegui explicar razoavelmente? Parabéns, o seu projeto é lindo e peço desculpas, mas eu vou ter que sair. Muito obrigada. Tá bom. Então, gente, eu vou, como o tempo está correndo, eu vou passar aqui agora, então, para a gente co-criar o nosso próximo passo, é exatamente esse workshop aqui da aceleração digital, comece pelo seu propósito, que aqui eu mostrei um mapa. No workshop a gente vai percorrer essa primeira fase da jornada. A jornada, ela é, claro, né, uma jornada de aceleração digital, como todo mundo conseguiu perceber, não é uma coisa de uma hora para outra. Né? E uma jornada de propósito. Então, você vê, eu já estou há 10 anos, né, tentando afunilar, e só aqui em Israel há 4 anos, e agora que eu sinto que eu tenho, assim, em termos de clareza. Não é que eu não tinha a capacidade nem a competência de fazer o que eu estou fazendo hoje, mas eu acho que a clareza e uma forma de compartilhar isso, né, de uma forma que vai ser produtivo para todo mundo que estiver junto. Então, qual é a ideia desse workshop? É sair capaz de ter clareza da sua visão de propósito. Então, isso aqui é o básico, e a gente vai entender isso, né, ao longo do workshop, como, né, a gente vai fazer alguns testes, algumas experiências com a gente e com pessoas próximas que nos conhecem, e talvez também com o próprio grupo. Identificar barreiras e oportunidades na era digital na perspectiva profissional de cada um como agente de mudança. Então, quer dizer, a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, né, de questões de princípios, conceitos, será que eu estou fora, eu estou dentro, eu consigo, que perspectiva, eu consigo agir, se eu entrar no trabalho hoje, mesmo fazendo o que eu sei, eu consigo me tornar um agente de mudança, que consiga acompanhar, né, o propósito e os objetivos da organização que vai me querer, explorar esses 4 primeiros passos da jornada de reboot profissional. Então, quer dizer, entender qual é o problema que a gente está mais interessado em resolver, ou seja, aquilo que a gente faz melhor, que a gente gosta mais, e que pode ser pago para fazer, né, e que a gente... Quer dizer, as 4, agora me fugiu. Né, a perspectiva, né, onde é que eu quero chegar, né, qual é a minha visão de entrega de valor. Então, quer dizer, o problema que eu consigo entender, que eu posso me imergir, né, e poder resolver, mas em que perspectiva fazer essa pesquisa, né, de como eu vou me destacar em determinadas competências e priorizá-las, e explorar esse framework, né, para essa aceleração digital, reconhecendo os principais processos de mudanças para a sua e do seu time, se você tiver já algum time, ou como você poderia levar isso para um time que você vai entrar futuramente, e entender, né, como se adaptar à cultura, né, principalmente a cultura mais digital, e pensar as ferramentas digitais a partir da concepção de mundo, de trabalho, de relações. Né? Por outro lado, ele vai eliminar, primeiro, a dúvida por não saber onde começar. Então, a gente vai dar o pontapé inicial, o ponto de partida para a aceleração digital. Esse workshop vai prover.
O fato da gente muitas vezes achar que não leva jeito para ferramentas tecnológicas, a gente vai entender que não é esse o problema é que a gente não tinha um plano para se apropriar delas. Então, essa confusão que gera a inércia de tantas possibilidades, a gente vai conseguir entender, pelo menos assim, poxa, o próximo passo, né, que eu vou dar a partir do meu propósito, a partir dessas 2 semanas, eu já vou ter um caminho e vou conseguir olhar para aquele framework e saber assim, poxa, eu estou aqui e quero ir para ali e talvez, e aí ter também esse apoio nosso, né, e da Talento nessa trilha de reconhecimento, que não é só as competências digitais que vão ser importantes, são outras competências que vão vir aí pelas próximas masterclasses e oportunidades de aprendizagem, né, uma falta de reconhecimento no trabalho. Então, a gente começa a entender também, né, olhando para trás, o que faltou, o que está faltando para a gente entender e ser reconhecido por aquelas competências que a gente quer dominar, né, não ter que dominar um monte de tecnologias, né, o medo de fracassar, porque aqui a gente começa a perceber que em cada sprint o fracasso é aprendizado, se houver, né? E eu tenho um objetivo, exatamente com esse programa, de atingir 1.000 pessoas. Né? Como vocês estão aqui, já me aguentaram aqui mais de 2 horas, né? O workshop, em princípio, ele tem 2 semanas, né? 2 encontros ao vivo de 3 horas cada, que a gente vai definir ainda o dia de acordo com a turma, por conta exatamente do meu fuso horário, né? Um conteúdo multimídia selecionado com todos os princípios, mentoria em grupo, de 1h30 por semana, uma comunidade exclusiva, um projeto integrador. Então, isso tudo já vem empacotado. Né? Esse acesso aos conteúdos e às aulas, todas gravadas por 6 meses. Eu vou dar um acesso ao material completo do workshop, slides, mapas mentais, vídeos tutoriais, tudo, e vou indicar mais coisas pessoalmente para cada um, né, que me provocar. Um grupo exclusivo do WhatsApp durante as 2 semanas, para a gente não perder nada. Quer dizer, muitas vezes eu acho que o WhatsApp talvez seja, né, a forma mais rápida da gente se comunicar, então vão ser 2 semanas que eu vou estar com muito foco, né, ouvindo e trocando com vocês. E essas mentorias ao vivo. Essa mentoria, então, a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, as perguntas vão surgir naturalmente. E essa mentoria, normalmente, cada hora de mentoria minha custa em torno de R$300, né? Aí no Brasil. Aqui até vale um pouco mais. Mas, né, o que eu vejo é que tudo isso não é custo, é investimento. Por quê? Porque o retorno disso pode ser muito rápido. Né? Um retorno de você estar, né, up to date com o seu propósito e com as ferramentas que você precisa para desenvolver. E o custo? Né? Ou você fica paralisado, desiste, perde a oportunidade de negócio, perde a competitividade no mercado, perde a eficiência, arrisca a carreira. Tudo isso, por conta dessa velocidade, quanto mais cedo a gente entrar nesse processo de aceleração digital, né, cada um com a sua perspectiva, cada um com o seu propósito, né, mais rápido a gente vai conseguir se encaixar no mundo que está chegando, né, no mundo que já chegou e que está chegando. E aí a ideia, né, o valor do programa total seria esse, mas eu vou oferecer para o público em geral, por esse valor de R$ 997, e para a comunidade Talento Sênior, um desconto de 50%. Então, esse workshop, tudo isso em 15 dias, vai ser 12 de 49 ou 498,50 à vista, para a gente ter 2 semanas, um sprint, né, para que a gente possa dar esse ponto de partida, que não é só, eu acho que esse programa ele não é só para aceleração digital, ele vai ser um workshop que vai possibilitar dar o ponto de partida na jornada de reconhecimento como um todo. Né? Opções. Travou, fico parado, enfim, não vou fazer, vou seguir sozinho. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que várias coisas que eu tenho aprendido com outras pessoas, né, me faz ganhar muito tempo em insights que eu não conseguiria ter sozinho, e essa pequena quantia para ter um mapa, um mentor e uma comunidade. Né? Então, eu acho que isso é um valor,
né, principalmente nesse modelo, né, de colaboração, de cocriação, né, de tentar otimizar o tempo, de conhecer coisas novas a partir de várias perspectivas. Isso eu acho que, independentemente de ser o meu workshop ou outras ações, isso é importante que a gente esteja fazendo o tempo todo. E aí o seguinte, né, pode ser que será que vale a pena, será que não vale? 7 dias, ou seja, a primeira semana, se você não gostar, você pede para devolver, eu devolvo todo o seu dinheiro, investimento 100%, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que eu nunca tive nenhuma experiência de devolução, mas para que você não se sinta coagido, né, a entrar e não poder sair, o risco é todo meu. Quer dizer, a gente tem uma semana aí, a primeira semana, você pode aproveitar a primeira aula, pode aproveitar alguns materiais e ter o seu dinheiro de volta se você não gostar. E aí, vamos para a Matrix? Qual é o comprimido que vocês querem tomar? Manter o pensamento tradicional, do mundo complicado e do simples, ou entrar no mindset digital? Então é isso. Lourenço, Oi. aquele seu slide daquele monte de fio, assim, menino, me vi ali naqueles fios, aquilo ali, e eu sei que o Armando também me viu ali. E aqui, para os 10 primeiros, um prêmio. Eu vou dar uma aula extra depois do workshop sobre liderança empreendedora. Gostei, vamos para as 3 dimensões. Então, assim, gente, entrem na Matrix. O valor, e aí é uma questão de avaliação realmente, de proposição de valor e de quanto vocês querem começar a mudar. Mas é isso. Eu fico à disposição, né, de qualquer dúvida que vocês tiverem. A Adriana quer perguntar. Sim. Isso. Na verdade, eu queria só complementar para dar o meu depoimento, porque quando eu fiz a jornada ano passado, no começo eu também ficava confusa, assim, né? E, gente, não foi combinado com o Lorenzo, não, viu? Eu só senti a necessidade pelas perguntas aí de vocês. Eu tinha perguntas similares, mas diante de todos os slides, o Lorenzo falava tanto e aquilo era muito, assim, distante da minha realidade, porque eu sou formada em administração, né, e tudo, então, assim, não entendo de tecnologia e nem gosto, para ser sincera. E aí eu ficava assim, meu Deus, né? Mas assim, depois que eu fiz a jornada, na primeira turma, não sei se na segunda, gente, assim, a minha performance profissional, sem brincadeira, assim, aumentou de uma forma que hoje em dia, passado um ano, exatamente, que foi em julho do ano passado, se eu não me engano, que a gente começou. Gente, eu já recebi tantos convites dentro do tribunal para ir para diversas áreas. Eu estou finalmente lá dentro trabalhando com projetos de inovação, com design thinking, porque depois da jornada do Lorenzo, você consegue, primeiro, repertório para conversar sobre essas coisas, que antes eu não tinha, não sabia nem, né? Eu ouvia e era grego para mim. Então, depois da jornada, eu adquiri um repertório que eu chego nas reuniões e o pessoal fica me olhando com um olhão, assim, gente, como é que sabe tudo isso? Então, assim, o Lorenzo, ele consegue condensar em 2 semanas, 3, uma coisa que você levaria anos sozinho para aprender e se posicionar nas reuniões e batalhar pelos projetos, por aquilo que você acredita, porque se você não for ouvido, você não vai conseguir colocar o seu propósito na prática. Então, assim, você tem que convencer ali todos os dias pessoas que também não entendem nada, e aí você, assim, né, se torna ali uma pessoa destacada. Então, isso aconteceu comigo, e eu sempre falo, Lorenzo, quando tiver a próxima jornada, eu vou fazer de novo. Porque, assim, a gente tem que se reciclar. Se a gente parar, ele falou um monte de coisa hoje que eu falei, misericórdia, eu nunca entrei no ChatGPT, nem sabia que o Google tinha uma concorrência aí com o ChatGPT. Então, assim, a coisa é muito rápida, realmente, né? Em 12 meses tudo muda. Então, eu aconselho, gente, colocar aí no calendário aí todo ano, o valor é muito razoável, divide em 12, na época eu paguei à vista, mas agora eu acho que eu vou precisar dividir, que aqui em Dubai o custo de vida está meio alto, viu? Então, assim, eu sugiro que vocês, assim, embarquem confiando, assim, de olhos fechados, porque o Lorenzo é desculpa a palavra, mas ele é um puta profissional, essa é a verdade. Obrigada, Brenda.
Obrigadíssimo pelo seu depoimento. Gente, olha, já são quase 9. O Lorenzo, ele é intenso mesmo, então ele mexe muito com a cabeça da gente. A gente vai... não sei se mais alguém quer falar, mas a ideia é que a gente finalize. Vocês vão receber por e-mail uma pesquisa da Talento, o material do Lorenzo. Aí agora a gente vai conversar com ele aqui. A oferta para os membros da Talento é interessante. Então, a ideia é que cada um de vocês reflita, pense, nos respondam, reflitam, né? Tragam para nós e para o Lorenzo tudo que vocês acharem interessante. A pesquisa não é grande, mas se quiserem mandar e-mail para mim e para a Márcia também, ok. A gente pode até, Marcinha, colocar os nossos e-mails, né, lá na própria pesquisa, porque a ideia da trilha é exatamente essa, a gente trazer o que a gente teoricamente não tem, por uma pessoa que tenha essa competência. A gente está falando de disrupção, a Talento Sênior está sendo disruptiva, então, para nós fez todo sentido tudo que ele falou, mas tem que fazer, e a conversa que eu tive com ele, ele e Armando, em momentos diferentes, é o seguinte: a gente tem que trazer o propósito das pessoas para que a pessoa entenda o seguinte: isso faz sentido para mim, tudo tem que fazer sentido, gente. A gente aqui é todo mundo, não sei a Adriana, mas assim, a maioria, ou todos nós aqui, somos 45 mais. Ninguém, não é que a gente perca tempo, a gente só não quer mais estar atrelado a coisas que não fazem sentido. Então, é isso que ele está trazendo. O propósito é o seu propósito numa aceleração digital. Ai, Adriana, você em 40 mais, você é café com leite aqui, então, viu? Só não vou brigar porque você está em Dubai e já é de madrugada. Então, a ideia, gente, é que a gente tenha uma trilha de reconhecimento, que cada um possa, dentro da sua ótica e do seu trabalho e do seu propósito, trilhar. A Talento Sênior está aqui, ser nosso parceiro, com certeza, porque ele tem propósito. Ele trouxe o propósito dele, e ele bate, e, gente, eu vou dizer, porque quando ele bate na tecla, ele bate na tecla. Então, assim, ele está vivenciando o propósito através daquilo que ele acredita. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês por terem ficado conosco até às 9, numa segunda-feira, para o Lorenzo já terça-feira. Estamos abertos, ouvidos, olhos e coração aberto para qualquer coisa que vocês nos mandem, porque o Lorenzo sabe e a gente também. A gente está aqui para fazer o mundo sênior dar certo. A gente sabe que a gente dá certo, gente, só que a gente precisa ficar reverberando. E a Adriana, apesar de café com leite, trouxe uma coisa muito bacana. A gente precisa ser ouvido. E o Lorenzo vai ajudar nesse propósito. Você não vale, Adriana, você é café com leite. Mais alguém? Armando, Marcinha, Cris, ou algum de vocês? Assim, como a gente vai mandar para vocês a pesquisa, a proposta, e até o link de inscrição, né? Então, acho que cada um tem que avaliar o quanto é importante esse momento e ficar à vontade de tirar dúvidas com a gente e dizer tudo o que vocês acham que é importante, né? Se de repente for alguma dúvida do que vai ser passado no treinamento, o Lorenzo está aí para ajudar a gente, para esclarecer, tá? Tá bom? E olha só, ele prometeu, tá gravado, ele prometeu devolver o dinheiro se for ruim, mas eu duvido que seja ruim, entendeu? Vai todo mundo se apaixonar por ele, igual a Adriana está aqui. Beleza, gente? Eu acho que a questão não sou eu, não, é a perspectiva de quando a gente faz alguma coisa que a gente acredita e sabe o que está fazendo, e quer ajudar as pessoas, de fato, a melhorarem, né, e crescerem, isso faz uma diferença muito grande. Então, assim, o alinhamento de propósito, no sentido, poxa, eu quero fazer, para mim é muito mais importante do que uma pessoa... Por isso que os meus cursos não estão na Udemy, no Udemy, nas Coursera. Por quê? Porque esses cursos, eu já comprei pelo menos uns 20 cursos de R$20 e não fiz nenhum deles.
Eu vou lá, cutuco um ou outro, porque essa interação, essa experiência de interação, mesmo que não sejam muitos momentos de interação, mas quando a gente tem essa oportunidade e tem conteúdo prévio para que a pessoa se prepare para uma interação de qualidade, isso faz uma diferença muito grande em insights que às vezes não tem preço. Isso eu falo porque eu faço vários cursos dessa forma também. Eu estou atrás de mentores o tempo todo, porque isso faz uma diferença muito grande, assim, e o retorno, por mais que o caminho seja longo, o retorno pode ser muito rápido, em pequenas questões que a gente vai modificando. Pequenas questões que a gente vai melhorando a produtividade, vai começando a sobrar tempo, vai começando exatamente a dar uma noção, dar uma voz, a gente fica mais seguro em determinados momentos para poder defender determinadas coisas, se posicionar. Então, isso tudo eu acho que é uma experiência que é uma experiência de vida, e a gente tem várias, e a ideia é a gente trocá-la também, porque eu aprendo muito com esses treinamentos, com essas jornadas. Eu aprendo muito com muita gente. Diz que o sábio é aquele que aprende de todos, né? Está fechado. Lourenço, mais uma vez, muito obrigado. Muito legal a apresentação que você fez. O duro é absorver nesse 1 hora e pouco tudo isso que você falou. Quero novamente lembrar, isso é uma experiência nova para Talento, né? Uma segunda versão do que já foi feito no passado. A gente vai aprimorando. Eu estou com a impressão que a gente está começando num padrão absurdamente alto, que os nossos outros masterclass vão ter que se esforçar. Entendo que isso é prioritário, mas também entendo que cada um tem que priorizar o seu tempo e o seu dinheiro, né? Então, não é nem sempre só dinheiro, é também tempo. Ou seja, eu quero me dedicar quanto tempo para isso, quero dedicar tanto dinheiro para isso. Então, é uma decisão de cada um. Eu espero realmente que tenha uma adesão boa e espero que daqui 6 meses a gente tenha uma nova masterclass com o Lourenço, fazendo uma segunda turma, e isso vai se retornando, e é uma escada, né? E eu já estava pensando daqui 2 meses a segunda fase, o workshop 2. Quem sabe? Eu sempre dou exemplo, é uma escada rolante que está descendo e você tem que estar subindo. Então, não tem fim isso, e pro resto da vida. Lourenço, obrigado. Agora, só para completar, o workshop vai ser do dia 1º ao dia 15 de agosto. Os dias dos momentos de síncronos, das aulas, a gente vai definir de acordo com os melhores horários de quem está participando e a minha disponibilidade. Então, eu não fixei ainda, porque eu preciso ver, porque por conta do fuso horário, eu gostaria de dar aula de manhã e de tarde aí no Brasil, mas eu não sei se é possível. Então, se não for possível, provavelmente vai ser no final de semana, para ser possível. Okay. Mas, enfim, isso vai estar no documento, que vocês vão mandar, eu já preparei. O link depois na inscrição também, se vocês puderem passar para o pessoal, porque já está aberto lá no site. Já tem o link, lá tem mais informações, tem alguns vídeos que você já pode assistir que estão abertos. Tem já uma nova experiência ali de degustação, a partir... Quer ver? Eu vou botar aqui no chat, cadê o chat? Vou botar aqui no chat o link, aí que quem quiser já ir experimentando, não tem por que não, né? Então é isso, gente. Se não tem mais ninguém para perguntar, a gente vai indo. Podemos dar boa noite e bom dia ao Lourenço? Podemos nos despedir? Eu marquei meu trabalho amanhã para as 9 horas, então está tranquilo. Normalmente eu acordo às 5h50, mas amanhã vai ser 9. Então tá bom. Bom sono, Lourenço. A gente também vai dormir, mas você já está amanhecendo. Gente, super obrigada por vocês ficarem até agora com a gente. A gente vai mandar tudo para vocês por e-mail, tá bom? Todo mundo colocou os seus e-mails
lá na nossa E inscrição. outra coisa importante, talvez assim, muita gente que se inscreveu e não pôde participar, talvez a gente tenha que dar alguma colher de chá para eles poderem Sim, sim. ter algum tipo de Armando- contato, né? O Armando Porque já... muitas vezes nem não quis, né? Não deu, né? Não deu. Imprevisto. Deu. Né? Isso aí é A uma gente coisa- falou isso antes da aula Uhum. começar. Para quem se inscreveu, a gente vai ver agora como é que a gente vai mandar essa sua apresentação, que é importante para essas pessoas assistirem. Tá bom? Gente, Obrigada, Então, gente. Boa obrigado. noite. beijo. Tchau. Boa Obrigado. noite. Tchau. Obrigada, Tchau. gente. Obrigado, Lourenço.